entrevista com o empresário Lívio Maia, pré-candidato a prefeito em Trizidela do Vale pelo Cidadania 23. Lívio, a gente começa uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito no município de Trizidela do Vale, e nada melhor do que começar por alguém que conhece tão bem a política trizidelense. Alguém que vem de um berço político, mas que só agora resolveu colocar de fato e de verdade o seu nome à apreciação popular. E a gente pode dizer que esse nome representa o novo. Por que o novo? A gente tem por novo puridade, e eu acredito que o novo são ideias novas. E de certa forma, quando se pensa no bem, no coletivo, como é o caso de Trizidela do Vale, que tem passado por tantas administrações, no sentido de permanência de poder. Um passou 8 anos, o outro já tem 16. Então, mesmo fazendo parte de um grupo de alguém que foi candidato, que foi prefeito naquela época, você chega em Trizidela com um ideal, com um novo ideal. Como é isso para o Lívio Maia? Giovanni, na realidade, a nossa história, ela é desde de adolescente, né? Começou lá atrás com o meu tio Pedro Barroso. Ele foi, você lembra dele, porque você é jovem, mas ele foi por dois mandatos prefeito de Pedreiras. E lá eu tive a oportunidade de acompanhar, como adolescente, essa eleição dele. Diretamente mesmo, a gente fazia parte dos bastidores da campanha, e lá a gente já tem essa maturidade política, né? E por que Trizidela? Giovanni, a minha vida foi aqui em Trizidela. Eu tenho um amor muito grande por esse povo de Trizidela. A gente escolheu morar em Trizidela, né? A minha casa é aqui em Trizidela, já moro há mais de 26 anos aqui nesta casa, e tenho um carinho muito grande por esse povo, né? Os nossos negócios são aqui em Trizidela, a nossa fábrica é aqui, então a gente tem um carinho, e a gente se acha hoje, Giovanni, preparado para administrar essa cidade, né? Contribuir com essa cidade, né? E a gente, como eu digo, essa questão eu tive a oportunidade também, em 2012, a gente ensaiou também uma pré-campanha aqui, mas naquele momento a gente teve um problema, meu pai, ele teve um problema de uma doença, e a gente teve que, nesse projeto estava o Simplício, né? Tinha o Fred, tinha o Lúcio, né? Estava nesse processo a Ana Cláudia, lá atrás, em 2012, e a gente não deu para seguir por causa desse problema que teve meu pai, e meu pai seria um coordenador da minha campanha, como ele foi coordenador da campanha do Pedro Barroso, lá atrás, né? Então aquilo me tirou do foco naquele momento, né? E a gente, vendo no cenário naquele momento, a gente ficou com o Jânio, porque a gente já estava querendo alternância de poder. Que a gente via que o Paulo, a gente tinha amizade com o Paulo, eu sempre fui uma pessoa que tive penetração em todos os campos políticos, tanto na situação naquela época como na oposição. E a gente viu que aquilo ali, o Paulo queria se perpetuar no poder, e a gente preferiu ir com o Fred. Naquela época a gente indicou o Fred como vice do Jânio, né, naquela época, e ganhamos a eleição. E ali nós passamos até 2016. Que foi na época, foi no segundo mandato do Jânio, e o Jânio naquela época estava o governador Dr. Jackson Lago, e o Jânio não quis acompanhar o Dr. Jackson, e a gente tinha uma ligação muito próxima ao Dr. Jackson, e ali houve a ruptura, né, com o governo, que era a situação. Então nós aqui, a minha esposa, nós estamos na oposição há 10 anos aqui em Trizidela, nós somos de oposição, entendeu? E continuamos na oposição. E o sentimento que a gente tem hoje, com relação à história, do momento político de Trizidela, é que a gente vê o povo com sentimento de mudança. E esse sentimento de mudança, Giovanni, a gente vê desde da eleição do ano passado, a última eleição, né? Você viu que, se você somar os votos da oposição, do primeiro e segundo, o segundo e terceiro lugar da oposição, supera o voto da situação que é do gestor do Fred.
supera. Então, a gente já vê esse sentimento de mudança. E esse sentimento de mudança continua hoje ainda em Trizidela do Vale. Lívio, na política se percebe muito a questão do interesse pessoal, do impor seu nome, do impor uma candidatura. Lívio é digamos assim, uma liderança ativa na política trizidelense. Você acha que agora é o teu momento? Giovanni, eu acredito que sim. Primeiro, eu estou preparado. Eu já sou um homem maduro, né? Tenho 56 anos de idade, conheço muito bem Trizidela, tenho estudado Trizidela, vejo as necessidades que Trizidela precisa, né? Eu não vou desmerecer nenhum dos ex-gestores, né? O Paulo, o Jânio, o próprio Fred, todos deram suas contribuições. Mas eu sou muito a favor da alternância de poder, né? Salutar para a democracia e para o povo, né? E hoje eu vejo as necessidades que Trizidela precisa. Os gestores de Trizidela se preocuparam muito com a questão estrutural, asfalto, algumas coisas que também não tinham e foram importantes. Mas a gente vê a necessidade hoje da questão de emprego e renda em Trizidela do Vale, que é muito forte. A gente, se você fizer um levantamento, nós temos 5 mil famílias hoje cadastradas aí no Bolsa Família, que seja 5 ou 5 mil e poucas famílias. E dessas 5 mil famílias, tem em torno de 3.500 famílias que vivem na linha de miséria, que vivem com R$90. Então nós temos que fomentar o emprego em Trizidela, emprego e a renda. Nós temos nós temos um rio que passa aqui 24 horas, nós temos terras férteis, então nós temos que incentivar a agricultura familiar. Isso é muito importante para fomentar o emprego e renda. Então é isso que meu pensamento é esse, né, como gestor, né? Se você analisar também essa questão, essa questão eu, graças a Deus, venho de uma família. Meu pai era um homem idôneo, um homem limpo, né? Ele participou não diretamente, mas indiretamente, 2 gestões em Pedreiras com o Pedro Barroso, mas não tem nada a falar dele, né? A minha mãe é um homem limpo, eu sou também limpo. A minha esposa participou de cargos públicos aqui no município, no estado, e não tem nada a falar dela. Então eu tenho muito para contribuir com o Trizidela, porque eu acredito que essa questão da honestidade é muito forte hoje para um gestor, né? Porque isso demanda credibilidade para o Lívio, você tocou no nome da Cariadne. É impossível falar em política em Trizidela sem falar em Cariadne Maia, Cariadne Maria. Cariadne, uma lutadora pela educação, uma militante histórica do PDT. A gente vê maturidade quando ela recua sua candidatura, né, e coloca e deixa que Lívio vá à frente nesse momento. Contar com a mulher que começou a transformação na educação de Trizidela do Vale. Eu falo isso porque eu acompanho a política das 2 cidades. Hoje Trizidela tem uma excelente educação, mas não se tem algo excelente sem ter um início lá. Cariadne foi uma dessas que levantou, até porque a bandeira da educação me parece que é uma das bandeiras do PDT. E ela carrega isso no sangue. Cariadne terá uma participação efetiva no sentido de ajudar ainda mais o município numa gestão de Lívio Maia? Claro, a Cariadne é uma mulher muito participativa, né, na política, não tanto na política municipal como na política estadual e nacional do partido dela, da qual ela faz parte. E aqui em Trizidela, como você falou na questão da educação, a Cariadne hoje ela é pedagoga, ela é mestre em educação e ela tem, claro que tem muito a contribuir. A educação é um pilar de qualquer civilização, de qualquer município, qualquer estado da União. É o pilar, é tudo. Então a gente vai, claro, se a gente conseguir ser gestor dessa cidade, a gente vai dar muito ênfase, como ela e ela é importante nisso. A gente tem que ouvir as pessoas que sabem. A gente não sabe de tudo, Giovanni.
Se a gente for gestor aqui, a gente vai montar uma equipe de grande calado, de grande profissional mesmo. A gente vai montar uma equipe profissional de pessoas que sejam capacitadas nos devidos lugares. Na educação, na saúde, na infraestrutura, em todos os setores da cidade. Mas a educação, como você está, é muito importante. A Cariad vai nos ajudar nisso aí, né, nesse pilar. Ela tem uma ligação muito forte com os professores de Trizidela, com grandes profissionais da área de educação aqui em Trizidela, e ela vai sim ser certo, vai nos ajudar. Vai estar inserida no processo. Você sabe que, como ela diz, não é atrás do grande homem tem uma grande mulher, eu digo ao lado, né? Ela estava ao meu lado, sim, para contribuir com essa gestão. É verdade. Lívio, conjuntura política hoje de Trizidela do Vale me parece bastante complicada. Teu nome aparece ali como um cara conciliador, alguém que consegue unir as correntes políticas. A gente ouviu isso durante essa semana, que talvez o grupo da situação tenha perdido em não ter uma possível indicação de Lívio, porque Lívio poderia inclusive trazer parte do grupo de oposição. Mas aí a gente vê hoje que a situação está formada, mas a oposição começa ainda digamos assim, amadurecer os nomes. Como se comporta Lívio nesse meio? Giovanni, a gente está aqui aberto ao diálogo, né? Nós somos, eu sempre estou lhe dizendo, nosso perfil aqui é de oposição, né, hoje, mas a gente conversou, a política é conversar, nós conversamos com todos, né? Mas como eu vejo aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, falando em já ganhou. Eu não acredito, pelo que eu estou andando aí, que eu estou andando nas ruas, não estou vendo isso. Não estou vendo isso. Eu acredito que a oposição é forte, ela unida será forte, nós temos bons nomes para concorrer a essa eleição, né? Eu acredito que logo nós devemos definir quem será o candidato, né? E quem será o vice. Se você vê como a política é dinâmica, hoje nós temos aí um nome que está surgindo aí pelas redes sociais, que eu já ouvi, que é o do Vinícius Louro, que é um rapaz, é um deputado estadual, um cara foi vice-prefeito daqui também, que é um nome que pode ser apreciado. Não conversei com ele ainda, mas devo conversar agora. Mas é isso aí, a política ela é dinâmica. E é como futebol, só termina aos 45 minutos do segundo tempo. Não, esse já ganhou, eu não acredito em Trizidela ainda. A Trizidela, como eu lhe digo, tem esse sentimento de mudança, que é forte aqui em Trizidela, pelo que eu vejo aí, né? Tanto que você observa que o que estava em segundo lugar aí nas pesquisas, que era o doutor lá, ele saiu, né, do contexto para acompanhar a situação, mas o que a gente vê, ele não levou o povo. Ele levou meia dúzia de pessoas que são aqueles mais próximos, mas o povo não foi, porque continua na mudança, entendeu? E nós estamos aqui para dialogar, tenho muito a contribuir para o Trizidela, conheço o Trizidela, tenho amor por essa cidade, gosto muito do povo de Trizidela, tanto que moro aqui, me casei com uma mulher daqui de Trizidela, né? Meus negócios são aqui em Trizidela, então a gente tem muito ainda a contribuir para o Trizidela e o momento é esse. O momento é esse, que eu estou preparado para a Trizidela. Peço que o povo me dê essa oportunidade, que veja em mim essa oportunidade. Lívio, uma característica que eu tenho observado em você é a fidelidade. E, de certa forma, também uma personalidade no sentido de que solidariedade de Simplício Araújo, que é uma pessoa bem ligada a você, foi protagonista das duas cidades, das duas últimas eleições. Seria mais fácil para você ter ido de Solidariedade, inclusive para disputar o cargo, mas você permanece em um partido ao qual você já tem quase 20 anos. Na realidade, esse partido que criou aqui na região em Pedreiras e Trizidela foi o Simplício, lá atrás, né? E eu 2003, e eu fiquei nesse partido. Até hoje eu tenho
acho que 17 anos que estou do partido. Esse partido era PPS, antigo PPS, hoje é Solidariedade, que nós temos a nossa senadora Lisiane Gama, com uma pessoa forte nesse partido, está aqui em Maranhão. E o Simplício é também um dos entusiastas dessa minha candidatura. Ele foi um dos protagonistas dela agora, né? E mais o Solidariedade tem o Paulo Só também. Cidadania. O Solidariedade tem o Paulo lá, que está bem administrado por ele lá, e a gente não quis entrar em confronto. Eu continuei aqui, né? Mas o Simplício tem dado muito ajuda para mim, de orientação, aqui dentro desse contexto, né? O Simplício nos ajudou muito, tanto no passado como agora. O que sobrou, digamos assim, não nada de depreciação, o que sobrou que eu falo porque teve algumas pessoas que saíram da oposição, mas o que sobrou hoje da oposição, tem como se fazer uma chapa, uma cabeça de chapa forte para vencer a eleição? Como sem dúvida temos sim, nós temos bons nomes na oposição, e eu tenho certeza que vai ser vitoriosa a oposição de Trizidela. Nós temos bons nomes. Eu acredito que, como eu digo, a política ela é muito dinâmica. Meu pai dizia que a política é como uma nuvem. Você baixa a cabeça, ela está numa posição. Quando você levanta, ela muda de posição, quer dizer. Então a política é assim, ela é dinâmica, Giovanni. E o momento como eu disse, esse já ganhou aqui em Trizidela, eu não acredito que tenha, não. Eu acredito que existe um candidato que está à frente das pesquisas, mas no momento, porque a oposição ainda não lançou o seu nome, né? Então ele está sozinho. Na hora que o nome da oposição sair, essas pessoas que têm esse sentimento de mudança vão se agregar a ele. Você viu que é o caso do outro, do doutor lá, do doutor Gustavo, que estava liderando ao segundo lugar, ele não levou. A gente vê, é nítido. A gente anda nas ruas de Trizidela e observa que ele não levou esse com ele. Né? Por quê? Porque o povo tem um sentimento de mudança, está com ele. Lívio, a caminhada de vocês, principalmente a Cariagem, que ela tem base ali nas lutas sociais, na ajuda às entidades de classe, conhecendo de fato, de verdade, aonde, digamos assim, aonde aperta a sociedade, aqueles menos favorecidos. E para se fazer uma política forte, ela precisa o quê? Ela precisa ter diálogo principalmente com essas entidades, sindical, igreja. E eu percebo que a tua caminhada esses últimos dias, ela tem se intensificado ainda mais, né? Como é que o Lívio vê, já que você tem essa ligação com o povo mais humilde, essa questão do desejo de mudança? Há de fato, de verdade, esse desejo, Trizidela do Vale? Giovanni, nessa minha caminhada, eu conversei com todas as entidades de classe aqui do município, com os sindicatos, né? Eu tive a oportunidade de ter conversas com o sindicato da colônia de pescadores, tem o Kleber lá, com o sindicato da agricultura familiar, que tem o vereador Dalci, e com o sindicato rural, dos agricultores rurais, que tem o Mauro. Eu conversei e com o sindicato dos arrumadores, aqui de Trizidela, eu tenho conversado com todos. E a gente vê deles essa questão do sentimento de mudança, né? Então a gente, e também para a gente formar um conceito com essas pessoas mais de rendas mais menores, né? Por isso que eu estou lhe falando, a gente sente que a necessidade do emprego e renda é muito forte no país e em Trizidela. Imagine depois dessa pandemia, como é que não vai ficar isso? Entendeu? Então a gente, para formar a gente conversou com todas essas entidades. Eu também, com as igrejas, com alguns pastores eu conversei, tenho conversado também com a Igreja Católica, e a gente, para formar uma opinião sobre Trizidela. Então a gente temos conversado muito com o povo de Trizidela, entendeu? Na época da enchente, a gente andou em alguns alojamentos, acompanhei aqui a Cruz Vermelha,
um trabalho que ela fez aqui nos alojamentos, um trabalho que foi conseguido pelo secretário dos Comércio Simplício Araújo, e a gente foi caminhar para a gente ver a necessidade do povo, como é que estava, né, naquele momento. Eu não participei diretamente da pandemia, porque no período, apesar de não ser médico, eu não participei, apesar de ser médico, não ser médico, eu sou médico veterinário, mas eu não participei diretamente porque eu tive a Covid, né, eu estava em São Luís, tive que ficar em isolamento social. Tive que ficar em isolamento social, eu passei 40 dias lá, né, e a minha foi um pouco, eu tive uma sintomatologia bem forte, né, mas a gente passou por todas essas idades clássicas, como eu estou lhe falando, e para a gente formar essa opinião que eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo, desse sentimento de mudança, eu não estou falando aqui porque a gente anda e vê esse sentimento, né? E se você observar, como eu lhe falei lá atrás, o passado da eleição de Trizidela continua hoje fincado em sentimento de mudança. Giovanni, se você observar, esse sentimento de mudança passou aqui em Pedreiras, na eleição passada, com o França. Ali foi um sentimento de mudança. Passou em Garapé Grande, com o Erlânio, aquele foi um sentimento de mudança. Passou em São Doutor do Lopes, lá você vê com um cara com um rio de dinheiro, com royalty, e ganhou um cara, um vereador com poucas condições financeiras, ganhou lá, entendeu? Lá em São Doutor do Lopes. Esse sentimento está aqui em Trizidela, entendeu? E que está prestes a aflorar, entendeu? Está prestes a aflorar. Basta a oposição estar próximo de ter um nome, e quando esse nome sair, eu tenho certeza que esse sentimento vai ser mais forte ainda, meu amigo. O fato do Lívio morar em Trizidela, ser um dos fundadores desse município, acompanhar todo o processo, desde sua criação até os dias de hoje, facilitaria numa administração Lívio Maia? Claro, engraçado, eu participei mesmo, porque naquela época meu tio Pedro Barroso era prefeito, né? Quando houve o plebiscito lá. E meu tio, ele contribuiu para o nascimento de Trizidela, porque ele não interviu, ele deixou que o povo resolvesse, né? E o povo decidiu. Naquela época tinha o Dr. Kleber, o Dr. Carlos Melo, que foram os homens também que foram idealizadores desse município. Olha como foi importante. A Trizidela cresceu, a Trizidela desenvolveu, né? E a gente acompanhou tudo isso. Toda essa trajetória nós acompanhamos muito de perto, né? Acompanhamos toda essa história política de Trizidela, com o Paulo, com o Jânio e com o Fred. A gente vem acompanhando, um deles indiretamente, assim, e outros indiretamente, né? No caso do Jânio, a Cariadne foi lá, né? Nós fomos para a rua, para elegê-lo, e a Cariadne ficou lá na administração dele, né? Os 6 anos como secretário. Contribuiu muito lá naquele momento, e a gente, né? E a gente vem observando as duas últimas eleições. A gente teve ela com as Curicas, nós estávamos nos bastidores, mas estávamos acompanhando. Tivemos agora a última eleição que ela foi candidata também, né? E nós estávamos aqui auxiliando ela, né? Então a gente tem um conhecimento muito forte sobre a política de Trizidela e o que o povo quer. E como eu estou dizendo, hoje estou preparado para contribuir com o povo de Trizidela. Lívio Maia já teve outras oportunidades claras de ser candidato em Trizidela do Vale, quando a gente começou essa conversa, e você acabou abrindo mão por conta do problema de saúde do seu pai na época, e teve outras eleições. Lívio ficou nos bastidores, mas sempre atuando no cenário político. Dessa vez Lívio está decidido a não abrir mão, ou há um consenso, ou pode haver um consenso para um apoio de um Giovanni, como eu digo, a política é dinâmica. No momento eu sou pré-candidato forte aqui em Trizidela, na minha concepção, entendeu? Mas a política é diálogo. A gente não pode... eu sou um homem de diálogo, eu flexibilizo, é importante a conversa. A política é conversar, né? E conciliar. Como você disse, eu tenho em mim essa característica de conciliadora, né?
a gente tem que conversar com todos da oposição, estamos conversando, né? E nós temos certeza que vamos trazer um candidato com nome bom, um nome limpo, né? Que isso é muito importante hoje para gerir Trizidela. Quem faz parte hoje do grupo dos pré-candidatos assim, da oposição? Quem são os nomes hoje? Olha, tem eu, né? Tem a Cione Maratá, tem a Cláudia, Ana Cláudia, né? Do PCdoB, e tem o Paulo Chicote. E agora que eu estou vendo aí pelas redes sociais, né? Eu ainda não conversei com ele, eu estou vendo, eu não conversei, ele também não se pronunciou ainda, né? É coisas de blog, né? Tem o Vinícius Louro que está aí se projetando, e é isso, a política, como eu estou dizendo, ela é dinâmica, e nós estamos aqui para conversar. Lívio, na sua opinião, a saída de um membro da oposição, você acha que a oposição perdeu muito? Você acha que muita gente pode ter deixado? Eu acredito que quem perdeu foi ele. O maior perdedor foi ele. Porque o sentimento, como ele disse, o sentimento de mudança é forte. Ele saiu, mas o povo não foi. O povo não foi junto com ele. O maior perdedor foi ele. Porque ele... todo o capital que ele tinha, ele perdeu aí. Eu acredito. Isso é meu pensamento. E o pensamento... esse pensamento eu não estou tirando por mim, não. Pelo que eu estou andando nas ruas de Trizidela, o que eu ouço as pessoas falarem, entendeu? Ele levou algumas, mas levou muito pouco. Claro que ele deve ter levado alguma coisa, mas levou muito pouco. Como eu lhe digo, esse sentimento é forte aqui em Trizidela. Lívio, levando em consideração esse sentimento de mudança no município de Trizidela do Vale, que também passa por outras cidades, mas especialmente aqui em Trizidela do Vale, para que nessas eleições a oposição tenha êxito, qual o conselho Lívio daria hoje para a oposição trizidelense? Olha, Giovanni, o conselho que eu daria é o seguinte, é que procure um candidato, no candidato, o novo. O novo aqui está, como eu estou falando, o novo aqui é importante. Não estou dizendo não é um candidato novo, a pessoa nova não, é um novo. Ideias novas, que esteja honesto, que não tenha passado, o passado não seja ruim, entendeu? Porque o povo vai avaliar isso aí, entendeu? Então isso vai ser, o meu conselho que eu daria é esse, entendeu? Que procure, é o conselho que eu dou como candidato e o conselho que eu dou para o povo que vai votar. Que procure naquele candidato que ele está escolhendo, que olhe o passado dele, que olhe a família dele, para que ele tire um conceito desse candidato. A mesma coisa que eu digo para o candidato que vai de oposição, entendeu? Isso vai ser muito importante nessa eleição. Você vê que no país a honestidade foi muito importante para a eleição do presidente da República, para o governador, né, que você vê que o governo Flávio Dino é um governo transparente, que a gente observa, e por isso que ele se reelegeu. Então, não vai ser diferente aqui em Trizidela do Vale. Eu vejo isso, eu acredito com toda certeza que o povo vai olhar quem é o candidato, qual é o passado da família desse candidato, o pai desse candidato, a mãe desse candidato, entendeu? Isso aí vai ser muito importante hoje. Porque às vezes o candidato não tem problema, mas o pai teve, a mãe teve. Então isso é muito importante hoje em Trizidela do Vale, entendeu? E eu acredito que o povo vai olhar isso aí. Lívio, nós chegamos ao final da entrevista, até ultrapassamos aqui um pouco o tempo, e eu finalizo a entrevista pedindo que você deixe uma mensagem para o povo trizidelense, uma mensagem de reflexão acerca das eleições de 2020. Giovanni, eu deixo uma mensagem de esperança ao povo de Trizidela, uma mensagem de, como eu posso lhe falar, de que dias melhores, que nós estamos em cima de uma pandemia, nós perdemos grandes amigos, o povo de Trizidela perdeu pessoas também, e como eu perdi amigos aqui de Trizidela, isso
mas eu tenho certeza que vai passar, né, esse problema, e que o povo, a esperança, acima de tudo, é muito importante hoje para a gente, né? Esperança de dias melhores, e que eles consigam escolher para a Trizidela uma pessoa que possa realmente desenvolver Trizidela, né? Desenvolver mais ainda a Trizidela. Como eu estou lhe dizendo, eu não desqualifico nenhum dos outros gestores, né? Mas passou. Então passou, e a gente tem que pensar no futuro de Trizidela. E que esse futuro seja promissor, que tenha um gestor honesto e que se preocupe realmente com o povo de Trizidela, né? Obrigado, Lívio. Obrigado a você, Giovanni. Obrigado ao Estúdio S, né, por essa oportunidade aqui de falar um pouco das eleições que estão se aproximando, né? Que por sinal vão ser adiadas para novembro, né? E vamos para a luta, e quem ganhe seja o melhor, e que seja melhor também para a Trizidela do Vale. Um abraço. E queremos contar com você numa próxima oportunidade ao vivo nas nossas Claro, estarei lá, só convocar, meu irmão.